Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net, ainda, lamentavelmente, na época da pandemia do coronavírus. Uma pandemia que não quer nos deixar e a gente, show pandemia, toma vacina e a vacina vai nos ajudar. Eu acho que é a grande saída para nós. E a mudança nos nossos hábitos higiênicos, né, de contato com as pessoas, que já deveria ter começado lá quando deu o início da grande pandemia do H1N1, que nos pegou alguns anos atrás. Falando conosco, um antigo amigo, para não falar velho amigo, o economista e consultor. Olha, está que nem eu aqui. Olha ali, ó. Ele está cuidando, está passando um lustro no aeroporto. O economista e consultor de empresas, Lourival Stange. Deutsch? Alemão, né? Alles gut, alles Deutsch. Stange, né? Olha, Stange tem muita gente. Por que chama Volkswagen? Não é Volkswagen. Volkswagen é só no Brasil. É Volks, com F, com V. Volks. V é F. E W não não faz o W americano, ele faz o V. Não, né? V, é um V forte. Então, não é o Walter, é Walter. Né? Não é o Wickman, é Wickman. Né? Isso, exatamente. Não é Voges, é Foges. Não é Fegeli, é Fegeli. Faz favor. E não é Oderich, é Oderic. Por favor, né, tia? Estou certo, Lorival? Está correto. Mas a gente tem que aportuguesar os nomes, né? Esses tempos eu estava tratando com pessoal de uma empresa alemã, só para ficar nos alemães, e essas multinacionais, elas têm um jargão todo próprio. Eles esquecem que estão no Brasil, que estão em Portugal, ou qualquer outra coisa, né? Eles têm um jeito de falar muito esquisito, e o cara estava me dizendo o seguinte: olha, essa é a nossa equação de precificação. E ele me disse assim: esta é a nossa equation, e a gente não muda. Isso a mim soa mal, né? É muito difícil isso. O cara está no Brasil, o cara é brasileiro, ele não tem equation, ele tem uma equação, ele não tem um wiki, né? O outro dia me disse assim: não, eu falo contigo na wiki 35. Aí eu perguntei para ele: o que é a wiki 35? Não, na semana 35. Nós brasileiros não temos esse costume da semana 35, né? Não, eu sou a favor, apesar de... o quarter, né? Aquela história... o quarter, isso. O quarter. Isso, e agora eles não convidam para uma entrevista, né? Nem para uma reunião. Eles fazem um invite to call. Meu Deus do céu. Entra mal para mim, né? Eu acho eu que gosto. Os romanos já diziam, né? Em Roma, faça como os romanos. Fale como os romanos, faça como os romanos. É exatamente as grandes multinacionais que invadiram o mundo no final do século XIX, nós temos grandes multinacionais que espalharam-se pelo mundo no final do século XIX, início do século XX. Vamos falar de uma alemã, por exemplo, a Melita. A Melita, que a senhora Melita inventou o filtro de papel, e a Melita fica no norte da Alemanha, né? É uma das maiores produtoras de café do mundo e a Alemanha não planta um grão de café, né? Mas sabe lidar com o mundo, né? O Paraguai exporta tanta coisa para o Brasil que não produz, né? Que as coisas vão daqui para lá e voltam, né? O soja, por exemplo, né? O soja brasileiro, eu não sei como é que ele faz aquela curva ali sem ir para o Paraguai, ele vem como soja brasileiro, soja paraguaio. Mas, olha, Orlandini, você sabe que a gente podia começar essa conversa maluca. Você sabe que eu sou chegadinho em umas maluquices. Essa conversa maluca a gente podia começar com o Brasil e a agroindústria. Nós somos um país, assim, todos dizem continental,
mas ele é muito diferente entre as diversas partes. A única parte que nos une realmente é a vocação agrícola. Claro que cada área com uma vocação agrícola específica. Se esse é o todo, o que nos une, nós somos um país agroindustrial. Aquela história do Brasil ser o celeiro do mundo, que falavam há 10, 12 anos atrás, 20 talvez. Isso se tornou verdade, nós o somos. Só que nós somos o celeiro do mundo de produto in natura e não do produto industrializado. Nós continuamos exportando soja a granel, exportamos inacreditavelmente boi vivo, exportando minério de ferro, quando nós deveríamos exportar o produto da soja industrializada, deveríamos exportar o gado já preparado e estruturado para consumo no país final, deveríamos exportar não o minério de ferro, mas já o produto industrializado. E esse é o Brasil dos avessos, onde os políticos sabem bem onde estão, eles estão montados no dinheiro, mas não sabem o que querem com o país, porque não tem projeto nenhum para o país. É inacreditável que continue ocorrendo isso. Exportamos café para a Alemanha, assim como a Colômbia exporta um bom café para a Alemanha, e a Alemanha revende o café para nós e aproveita e nos vende o filtro da Dona Melita, como você me falou. É um país de contrastes e absolutamente paradoxal. Como é que está a área industrial? Que nós vemos assim, Lorival, alguns segmentos estão muito bem, estão Sim. muito melhor do que imaginavam, cresceram absurdamente, as exportações cresceram absurdamente, mesmo o Brasil exportando impostos, eu nunca vi coisa igual, né? O Brasil, nós exportamos mais impostos do que produto, né? O exportador brasileiro. Vamos pegar o caso do vinho. Nós comentávamos outro dia. Conta aí um pouquinho da história do vinho. Há um paradoxo no vinho, né? O vinho brasileiro, ele é de boa qualidade, não há dúvida. Poderia ser melhor, sem dúvida, mas ele hoje rivaliza o vinho de boa qualidade com qualquer país da América Latina, com vinhos do Chile, com vinhos da Argentina, com vinhos dos uruguaios, né? Rivalizamos, evidentemente, com os vinhos norte-americanos, especialmente os vinhos californianos, e rivalizamos com bons vinhos de muitos lugares. O que acontece no Brasil é que nós temos uma carga tributária astronômica para vinho, bebidas alcoólicas, mas nós não somos os únicos no mundo, não. A bebida alcoólica realmente é sobretaxada na maior parte dos países. O vinho é uma exceção. Na França, por exemplo, o vinho é baratíssimo. Em Portugal, o vinho é barato. Na Alemanha, não é assim tão barato. Mas a gente tem uma carga tributária muito grande sobre o vinho. E nós importamos uma quantidade muito grande de vinho, especialmente dos países vizinhos aqui, Chile, Argentina e Uruguai. E esses produtos chegam aqui com baixa carga tributária, mesmo tendo aquilo que a gente chama de custos de internação de produto. E esses produtos não necessariamente têm tão boa qualidade, os que vêm aqui baratinhos, quanto os brasileiros. Mas eles chegam nas prateleiras mais baratos que os vinhos nacionais. As pessoas tomam um vinho argentino, por exemplo, e acham maravilhoso porque o preço é baixo e é argentino, o argentino faz um bom vinho, quando muitas vezes ele não é tão bom quanto os vinhos nacionais, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, uma carga tributária muito grande, aliado a uma estrutura de produção com baixo nível de produtividade. Muita vinícola pequena, bastante artesanal, utilizando mão de obra intensiva, com custos caros, maquinaria assim, não tão moderna. E aí você tem um produto com alto custo por baixo nível de produtividade, o que é a mesma coisa da indústria brasileira, com algumas exceções, baixo nível de produtividade.
A gente pode retroceder para 2005, quando, já no governo Lula, aí você me perguntou se eu demonizava ou, ou santificava o Lula, e eu te disse, olha, nenhum nem outro. Pessoalmente, eu não gosto dele, mas, do ponto de vista político, ele sempre foi um cara muito bom. Mas, em 2005, quando o Lula conseguiu fazer com que... Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil que o salário mínimo ultrapassou, foi crescendo tanto que ultrapassou a produtividade brasileira e começou a encarecer a indústria. E estava evidente, a partir daquele momento, tem um gráfico em economia que mostra isso, ficava evidente que nós teríamos uma produção cada vez mais cara, porque você tem crescimento positivo e acima, ganhos reais no salário mínimo, e você tem perda de produtividade. A produtividade não acompanha isso. Então, começa a custar muito caro para a indústria em geral, para as empresas em geral. E esse é o fenômeno do Brasil hoje, baixa produtividade e custos muito altos de mão de obra, com impostos sobre mão de obra incidente em grande quantidade, deveria ser quase zero. Aliás, hoje eu vi uma nota fiscal de um Porsche vendido na Alemanha não, desculpa, nos Estados Unidos, não é fabricado lá, $117.770, custou o carro todo, com diversos opcionais, $1.350 de impostos estava lá na nota fiscal, a nota fiscal real. Dá um nível de imposto muito baixo, e isso não é a realidade do Brasil. Então, esse carro aqui no Brasil seria vendido na faixa dos 350 a 400 mil dólares. Talvez mais, exatamente, $1.000, você tem razão. Umas 3 vezes isso aí. Porque tem 100% de imposto em cima, que é mais da metade do valor do carro importado. É isso, né? É isso. Então, a gente estava falando em vinho, só para fazer inveja, eu vou fazer isso aqui e vou botar aqui de novo, tá? Tá. A essa hora aqui em casa, aos sábados, eu tomo vinho. A essa hora que ele está dizendo é 4h30 da tarde, um pouquinho mais aqui. Nesse momento são 4h47 da tarde de sábado, e eu conversando com o Lorival Stagni. Mas aqui não é o Lorival que faz isso. Em todo o planeta, principalmente nos países europeus, tá? Nessa época do ano, que eu digo inverno, está se tomando bom vinho, não para se embriagar, mas para apreciar o bom vinho. Né? Assim, a gente estava falando do vinho, né? E eu estou tomando um vinho aqui na Serra Gaúcha, que é um bom vinho aí. Isso aqui é um Merlot bastante bom e um grau de produtividade alto, porque é o pai e 4 filhos que fazem esse vinho na vinícola dele. É um barato. Bom, então a gente estava falando de... Não, mas agora tu fala qual é a vinícola, que o pessoal vai querer experimentar esse vinho, já que tu está elogiando o vinho aí. O enólogo Lorival Stagni aí. Não, eu estou longe de ser enólogo. Aquele negócio que você me falou, né, não é para se embriagar, e não é mesmo. É que você tem para saborear, né, tia? Saborear o vinho. O vinho é uma coisa fantástica, né? Ele preenche diversos sentidos. Claro que lá no fim vai preencher um outro sentido e aí é melhor ir dormir. Mas é um bom vinho esse aqui, é da Serra Gaúcha. Eu tenho que... Quer saber mesmo o nome? Queremos, vamos dizer aí, o pessoal vai querer saber qual é o vinho. Hein? Tá bom, esse é o vinho da Maison Forestier. Maison Forestier. É o Merlot da Maison Forestier. É bastante antigo, é um produto é uma marca que foi adquirida pelo grupo Tecnovin aqui da Serra, e ele faz parte do grupo agora da Forestier. Eles têm Grand Legado e Forestier. Esse especificamente, Merlot Forestier, é muitíssimo bom, um vinho de qualidade, um vinho bastante bom para você tomar, assim como eu faço no dia a dia, excelente vinho. E eles têm uma loja ali no Vale dos Vinhedos, né? Junto a... Tem uma loja, fica assim no coração. Deles, né? Ali no coração do Vale dos Vinhedos. Fica no coração do Vale dos Vinhedos. Se você colocar no WhatsApp
WhatsApp, não, no WhatsApp, Waze. Waze, você acha? Vale dos Vinhedos, ele vai te deixar muito pertinho da vinícola ali. É muito bom. E aliás, sucos muito bons também, né? Eles têm ali na loja. Sim, tem. Eles fazem, chama-se Suvalan, o suco, é realmente muito bom. São produtos bons ali. E é uma empresa com uma vinícola bastante antiga, com uma maquinaria antiga, também com grande utilização de mão de obra. Entra dentro do contexto do vinho brasileiro, né? O vinho aqui da Serra Gaúcha. Sofre do problema da produtividade, sofre do problema de carga tributária e sofre de um problema de distribuição, né? Essa parte de logística é complicadíssima para o vinho. Para qualquer coisa que seja líquido, acho. Perfeito. Mas, Lorival, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS. Vale dos Sinos e olhem, Uruguaiana é o canal 26 e 526. Nas redes sociais, Facebook e YouTube do Ricardo Orlandini, e também bombando pelo planeta fora no stream de vídeo do BATV. Nós já voltamos. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta no programa ricardoorlandini.net, conversando com o meu antigo amigo, para eu não gosto de dizer velho amigo, Lorival Stange. Né? Lorival, nós demos uma passada, falamos até do Lula, mas terminamos com o vinho, né? Não é o vinho do Lula, o vinho de alguns milhares de dólares. Eu brinquei contigo sobre equação, né? Na equação do segundo grau do Lula, a constante é sempre 51. Lorival, como é que está o mercado brasileiro? Tu é um consultor renomado na área de marketing, na área de economia. O que tu tem para nos dizer? O que está acontecendo? Quem vai sobreviver com esses aprendizados da pandemia mundial? Então, esse é um bom comentário, Orlandini. É um aprendizado. Nós tivemos um simulacro de pandemia, você falou dele, H1N1, lá em 2009. Lá nós aprendemos a higienização. Começamos a aprender a higienização. A gente andava com álcool gel, andava com máscara, mas foi curto prazo, a coisa andou rápido porque as vacinas vieram em menos de 6 meses, porque era uma variante do hemófilos influenza e já existia vacina, foi só mudar algumas coisas e tivemos uma vacina ali em 6 meses, um recorde. Agora a coisa foi bastante diferente, muito pesada, bastante pesada, nos assustou bastante. Eu assessoro uma empresa na área de embalagens industriais e o prefeito de Bento Gonçalves, num determinado momento, ali em fevereiro, março, quis fechar a indústria. E há um contraditório nesse negócio, que esse é um aprendizado, né? Fecha a indústria, desemprega gente. Fecha o comércio, desemprega gente. Essa gente desempregada vai lotar os ônibus para ir para o centro das cidades na busca de emprego. E o primeiro movimento que as empresas de ônibus fizeram na pandemia foi reduzir a quantidade de ônibus porque tinha menos gente circulando, quando deveria ter sido ao contrário. As prefeituras deviam ter ampliado significativamente para ter menos gente dentro dos ônibus, iam gastar mais, evidentemente, mas iam preservar a saúde. Então, os primeiros que não preservaram a saúde, tentando preservar, foram os políticos, com ações aleatórias e ruins decorrente do aprendizado. Evidentemente que ano e pouco depois nós estamos melhores
com isso. Mas naquele momento lá, em março de 2020, quem começou a ter grandes vantagens na pandemia? Evidentemente que as empresas que fabricam sanitizantes. Evidentemente que as empresas farmacêuticas. E evidentemente que as empresas de alimentos. Fecharam restaurantes, todo mundo achou que as empresas de alimentos iriam ter problema. Ao contrário, né? Fecharam seus restaurantes, abriram seus supermercados e os supermercados começaram a vender como nunca tiveram chance de vender. Um consumo muito grande porque a classe abastada ficou em casa. Quem não ficou em casa, quem precisa trabalhar. Quem não tem capacidade de fazer home office porque não tem nada, não tem às vezes nem casa e tem internet muito menos, os filhos sequer conseguiram estudar. Então esse pessoal começou a consumir mais e o fato é que construção civil cresceu, lojas de materiais de construção cresceram, as pequenas especialmente, indústria de sanitizantes, indústrias farmacêuticas, indústria de produtos químicos, especialmente química fina, e o mercado foi crescendo. Quem caiu? Automobilismo, setor automobilístico, e esses agregados de maquinaria, coisa pesada, que realmente começou a ter menos demanda, mas o mercado hoje, ao contrário do que diziam em 2020, que seria um desastre, que o PIB seria pífio, que isso e aquilo, nós estamos aqui muito mais perto do fim da pandemia do que estávamos, evidentemente, há um ano atrás, e o PIB brasileiro dá sinais claros de crescimento. E sinais claros de crescimento sólido. A inflação brasileira dá sinais claros de crescimento e o Banco Central já começou a aumentar a taxa Selic. Isso vai aumentar o custo do crédito, vai reduzir um pouquinho o consumo. Mas as famílias, ao contrário do que muita gente pregava, que as famílias sairiam totalmente endividadas, né? A gente não tem um endividamento assim tão grande considerando a pandemia. Mais do que isso, eu vou fazer alguns comentários aqui, mas não acreditem que eu sou bolsonarista, também não sou lulista, eu estou fora dos lados muito opostos. Mas o dinheiro que foi colocado... Está fora dos ismos, né? Estou fora dos ismos, exatamente. A gente tem que pensar um pouco. Eu costumo dizer para os meus filhos, antes de abrir a boca e perguntar, antes de tomar uma atitude, pense. Né? Então, pensando sobre os governos. Aquele dinheiro que o governo federal colocou no mercado, R$600 para uma quantidade bastante grande de gente, isso aumentou em muito a dívida do Estado brasileiro, muito, uma dívida dura, difícil, que impacta seriamente no processo inflacionário. Mas isso elevou a renda das famílias e as famílias também puderam comprar. Não foi um desastre total, muito ao contrário. Dentro daquilo que se podia fazer, dentro do orçamento brasileiro, dentro da capacidade brasileira, vindo de um processo de recessão muito grande ali do governo Dilma, e eu não vou tecer juízo de valor sobre isso, sobre o governo de Dilma, os resultados não são ruins. Quando os resultados não são ruins, apesar da pandemia, você tem uma base sólida para o crescimento da indústria, do crescimento da economia. As coisas não estão ruins, não. Tem setores difíceis, com dificuldade, inegavelmente. A maior parte do setor com dificuldade é o setor de serviços, que é o que mais empregava, sempre foi. Pelo menos sempre foi nos últimos 20 anos. Então, a indústria vai bem, tem crescido relativamente bem. Outros setores não estão assim tão bem, mas o setor de serviços é um desastre, e é um desastre por conta de erros crassos dos políticos. Eles esqueceram que quando você bota um restaurante
ficar fechado, você zera a receita e zera a contribuição dos impostos. Então, você desemprega, reduz renda e reduz impostos. É a perversidade total. E eles podiam ter repensado o conceito de aglomeração, de distanciamento, mas isso já foi, está no passado, o erro foi feito, agora é seguir adiante. Mas a indústria, o setor, a economia não vai mal, não. Vai bem. Vai bem. Lorival Stange, nós vamos ter que conversar mais vezes aí, Lorival, porque tu tem uma formação como consultor de empresas, tu transita em vários segmentos da área industrial. Sim. E duas coisas, assim, eu sempre falo, quem emprega mais no Brasil não é a grande empresa. 97% dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Repito. Inegavelmente. 97% de carteira assinada no Brasil é micro e pequena empresa. Pequena empresa, sem dúvida. Esse cara, e este sofreu uma rasteira, porque a grande parte é na área de serviços ou depende da área de serviços. Exatamente. E os governos ideológicos de todas as matizes, todos os vistas, destruíram com a área de serviços. Veja o que fizeram com a área de eventos e com a área hoteleira no país. Né? Faz favor. Né? Poderíamos ficar horas discutindo por que um supermercado podia abrir e vender eletrodoméstico, cama, mesa e banho, e a loja da filha do Lorival, que trabalha com o marido e com a irmã, não podia abrir para vender eletrodoméstico. Né? Por que não? O supermercado pode. Qual é a diferença? Sim. Mas, Lorival, agradeço a tua participação mais uma vez aqui comigo. Lá do programa .net, lá nós gravamos no Box 21, hein? No Box 21. Do meu amigo 21. Fernando Brandão, lá. Cara, você sabe, eu estava olhando os programas, né? O primeiro programa foi em 2010, Landini. Que eu gravei contigo. 2010. Você está ficando velho, hein? Não parece, mas você está ficando velho. Não, mas eu estou bem conservadinho. Lorival, muito obrigado pela tua participação aqui no programa ricardolandini.net. Obrigado. Prazer muito grande. Um abraço. Esse Lorival Stange é um economista e consultor de empresas aqui no programa ricardolandini.net. Você assiste canais 20 e 520 da NetRS. Vale dos Sinos, Uruguaiana, é o 26526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e o planeta afora, o universo afora, pelo streaming do BATV na internet. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.